Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil e Japão se enfrentam e a gente vai colocar, como você já sabe, as duas equipes cara a cara. Essa é mais uma edição. Bora! Olá, boa tarde. Eu sou Rafael Alves. Está começando mais uma edição do Cara a Cara. Está sendo gravado nesta quarta-feira. Você que já está assistindo na quinta-feira, né? Vai ser liberado em toda a nossa audiência na quinta-feira. A gente vai repercutir bastante esse confronto entre essas duas equipes, né? Brasil de um lado, Japão do outro. Vamos colocar essas equipes cara a cara e vamos decidir qual que é o 11 ideal do PFF. Antes, quero deixar alguns recados rápidos. Lembrando que aqui no YouTube, você que está assistindo agora, ao vivo, quarta-feira, às 14 horas e 31 minutos, você é um membro do canal. Já quero desde já agradecer. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. Fechado? Você que ainda não é membro, considere ser membro. Além de algumas lives ao vivo, você terá vídeos em Premiere, além de ter acesso ao canal do Planeta Futebol Feminino no WhatsApp. Tem outra coisa também que a gente está fazendo aqui, em alguns programas específicos, como o PFF no Papo, por exemplo, que é o nosso podcast, a gente está liberando que os inscritos também possam fazer perguntas. A gente seleciona ali um ou dois por programa, entre inscritos, eles podem fazer perguntas. Então, se você acha que vale a pena, considere por apenas R$ 7,99 no plano medalha de prata, R$19,99 no plano medalha de ouro. Fechado? Aproveita, quando você for fazer a assinatura, verifica lá as condições de entrega que você vai ter, tá bom? Tivemos o PFF Debate nessa última terça-feira, você pode assistir na aba ao vivo, logo depois desse programa. Tivemos uma entrevista muito legal da Bia Menezes, que alguns cortes vão ao ar ainda hoje, mas se você assistiu, fique à vontade, você pode assistir, caso não tenha assistido, na verdade, né, você pode assistir. Falamos recentemente no PFF Entrevista com a Verônica, a treinadora do Vasco. Falamos também com a Carol Pulo, da FIFA, uma entrevista muito legal no Rota Entrevista com a Bárbara e com a Amanda. Enfim, uma série de conteúdos, uma série de conversas que certamente vocês vão gostar bastante. Fechado? Então, fica aí os recados, além, claro, do nosso Pix, pixplanetafutebolfeminino@hotmail.com, ou também, falando do QR Code, tá acostumado a falar QR Code, aqui eu não tenho acesso ao QR Code. Mas, enfim, eu vou deixar aqui rodando na tela, pixplanetafutebolfeminino@hotmail.com, você pode nos ajudar com qualquer quantia, e também através do Superchat. Fechado? Bruno Mioto já tá aqui com a gente. Bruno Mioto, boa tarde. Hoje é dia de análise, ele diz aqui. Quem também está com a gente é a querida Letícia. Muito obrigado, Letícia. Gisele também. E ela já falou para deixar o like também, vocês, membros que estão nos assistindo. Vocês também podem comentar. À medida que for passando, quando a gente for mudar de posição, e se eu lembrar também, né, às vezes eu esqueço, mas à medida que a gente vai mudando de posição do campo, eu vou ler os comentários de vocês também. Então vamos falar das goleiras da defesa. Antes da gente começar a falar do meio campo, eu vou ler as mensagens. Antes da gente falar do ataque, eu vou ler as mensagens também, tá bom? E vocês podem ir escolhendo. Deixa eu chamar as minhas queridas amigas. Agora sim, deixa eu colocar direito aqui, gente. Comecei ontem, tá? Com esse negócio de fazer live, me desculpem, tá? Boa tarde, Amanda e Thaís. Começando com a Thaís. Thaís, boa tarde, seu destaque inicial para esse cara a cara. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a galera que tá aqui acompanhando a gente ao vivo, né? Os membros aqui, depois quem vai assistir quando o vídeo for liberado. Sempre um prazer enorme. Expectativa boa, né? Um bom adversário, sempre a equipe do Japão. É interessante que a gente vai fazer um cara a cara, né? Porque eu sinto que o coletivo do Japão é mais forte do que as peças individuais. Então eu estou bastante curiosa para ver como é que vai sair esse nosso cara a cara aqui. Uma seleção que vem de bons resultados, né? Jogou contra a Colômbia na última data FIFA, empatou uma, goleou a outra partida, venceu os Estados Unidos, venceu a Austrália. Também a Austrália é aquele adversário assim, né, que está num momento muito, muito particular, mas venceu os Estados Unidos, mesmo com a Emma Hayes também nesse momento de entender qual vai ser o time dela para 2027, e é uma equipe que eu prestaria muita atenção para a próxima Copa do Mundo, aí a seleção do Japão. Acho que já fez um 2023 super legal, né? Acho que quem mais jogou bola daquela Copa foi o Japão, estava ali. A Espanha terminou campeã, mas eu fiquei muito impressionada com o que vi do Japão, e uma seleção que vem de bons resultados na base também, né? Então, em algum momento, isso vai
eu imagino, né, culminar aí em uma grande competição. Não tem sido Jogos Olímpicos recentemente, mas quem sabe na próxima Copa do Mundo. Tá mutado aí, Rafa. Já, hein? Beleza, 1-0. E Thaís ainda tá um pouco... Está se recuperando da felicidade, sabe? Também. Essa vai demorar um pouco mais para passar, mas eu tô com a tosse desde a semana passada, que é só a tosse, não tive febre, não tive mais nada. Então, estamos aí no fim dessa tosse, vai chegar. Anny, a gente vai encerrar aqui. Gente, a gente teve um problema, a Amanda chegou. Voltou. Voltou, tá ok? Voltou, tá ok. Então vamos ter programa normalmente, então. Ótimo. Estávamos ali à beira do adiamento e de repente salvos no último minuto. Aproveitar para pedir desculpa para o pessoal, porque o que aconteceu? Acabou a luz aqui em casa e aí acabou tudo. Aí voltou a luz, mas a internet não voltou e o 5G também não estava carregando nada, mas agora aparentemente voltou. Então, vamos embora. Então é isso. Eu acabei colocando a imagem rara, não tem problema não, vai ser essa mesmo, a gente alarga um pouquinho aqui e tudo mais. Dá pra ver? Dá pra ver assim, galera? Dá pra ver. Dá pra ver, né? Beleza, é o jeito que agora que eu vi que eu coloquei a imagem de anúncio. Ah, não, gente, desculpa, peraí. Agora sim, era essa a imagem. É que eu mudei sem querer, era essa. Tava achando estranho que tava quase. Você tava fazendo um suspense, por isso que eu disse que tava certo. Não, eu achei que tava estranho porque tava com as interrogações. Eu falei, mas eu acabei de editar isso, não sei o que, era na sua página só. Vamos começar então o debate pronto. O debate pronto, meu Deus, o cara a cara. Vamos começar então, portanto, o cara a cara. As regras vocês sabem, né? Cada uma vai escolher, vai dar o voto primeiro e vai dar a sua justificativa. Se por acaso houver um empate, eu vou desempatar. Você também pode ajudar aí comentando, fazendo as suas preferências. Por que essas 11 estão? Consideramos com base no que podem ser as escalações, os indicativos, tá? Pode ser que tanto o Nils Nielsen quanto o Arthur possam mudar aí muita coisa da lista. Mas para a gente ter um ponto de partida, a gente fez essas considerações. Como as equipes jogam, né? E aí com as possibilidades que as equipes podem se encaixar e também com as possibilidades de quem já estava sendo titular ou não. A Amanda tem até um disclaimer sobre isso, né, Amanda? Exato, porque o Japão do Nils Nielsen, ele tem atuado com uma linha de 4, né? Então é um 4-3-3 ou 4-2-3-1, dependendo do posicionamento ali do meio-campo do Japão. Só que o Nils Nielsen, na convocação, ele falou de Yamamoto e também de Remina Shiba, com a possibilidade dessas atacantes atuarem como alas. Aí o que eu penso? Será que ele vem com uma linha de 5? Não sei, já que o Brasil costuma jogar com linha de 3 na sua defesa em diversos jogos, talvez o Nils Nielsen opte por espelhar a seleção brasileira. E com esse 11 que a gente botou das duas equipes, daria para fazer uma defesa com linha de 4, tanto com linha de 3. O Brasil, sim, por exemplo, Fê Palermo como lateral direita, Isarraz, Tarciani e Yasmin, uma linha de 4. Mas pode ser uma linha de 3, com Fê Palermo, Isarraz e Tarciani, Yasmin e Luane nas alas. No Japão, a mesma coisa. Takahashi, Koga, Minami, Kitagawa, a linha de 4. Mas pode ser uma linha de 5 se a Kumagai jogar como zagueira. Então, assim, é um 11 que a gente está tentando prever. Eu acho que a Saki Kumagai, ela pode fazer tanto a zaga quanto a volância, e o fato de não ter a Hasegawa disponível pode ser que o Nils Nielsen opte pela Kumagai no meio, até para dar um peso maior para o setor. Então, assim, só para a gente explicar para a galera, né, o porquê dessa escolha desses nomes. Eu também olhei as últimas convocações todas do Japão, as últimas escalações, para a gente tentar chegar ali mais ou menos num 11, mas os dois treinadores, Rafa, devem fazer testes. Então, aquele mistério de sempre, né? Sobre você que está assistindo agora, né, a gente vai tentar fazer um corte depois, né? Vou tentar fazer um corte desse tempo que a gente ficou aí fazendo outras coisas, para quem chegar depois não se assustar, né? Eu vou começar com 30 minutos do programa, o que aconteceu. Mas é isso. Se eu não conseguir, eu vou deixar um aviso enorme, Amanda.
começa a partir do minuto 30. É isso. A luz acabou. A luz acabou. Vamos lá, então. Vamos começar, então. Vou começar com a Thaís pelas goleiras. Thaís, a gente está tendo aí a Lorena, que, no que se refere à seleção, talvez hoje seja um dos grandes nomes entre as goleiras do mundo, e a Ayaka Yamashita. O Japão sempre teve um histórico questionável de goleiras, né, Thaís? Bastante. Lorena aqui, para mim não tem muita discussão. Lorena hoje para mim é uma das melhores goleiras do mundo. A Yamashita foi pro City, né? Nessa temporada até jogou bastante, mas para mim muito distante ainda de passar a segurança que a Lorena passa. Então aqui talvez um dos mais desequilibrados aqui, porque para mim é Lorena. Amanda? Eu vou contar isso, os mesmos motivos, né? E a Lorena, ela é hoje uma das melhores goleiras do mundo. Eu acho que aí tá muito a diferença, né? São duas goleiras muito frequentes nas suas seleções, mas o nível da Lorena hoje é outro em relação ao da Yamashita. O patamar da Lorena é bem mais alto. Coloquei a cor errada aqui, já corrijo. Enquanto isso, a Gisele já falou Lorena, né? O Bruno colocou aqui. Yamashita fez uma boa temporada pelo City, mas ainda ele fica com a Lorena. Vamos para a segunda, Amanda. Hana Takahashi, a Fê Palermo. Aqui eu preciso ser sincera. Eu não acompanho a WE-League. Então, eu não acompanhei a temporada de clubes da Takahashi. Uhum. Mas a minha avaliação aqui vai ser por seleção e eu vou ficar com a Hana Takahashi. Eu gosto muito das laterais, das defensoras como um todo do Japão. Acho que é um grupo bem versátil de defensoras. A gente vê algumas delas com a capacidade de fazer zaga e também de lateral. Eu acho que a Takahashi é uma lateral bem regular. A Fê Palermo tem feito bons jogos pela seleção brasileira. Acho que fica aqui esse destaque, né? Ela foi muito bem no segundo jogo contra os Estados Unidos, acho que fez um jogo sólido, com uma dificuldade de ter que marcar uma jogadora bastante física, e eu acho que ela foi bem ao longo da partida, teve problemas no começo, mas se virou muito bem. Mas aqui eu vou ficar com a Takahashi, acho que pela regularidade na seleção. Thaís? Takahashi. Jogou contra o Brasil nas Olimpíadas, né? O recorte que eu tenho dela também é por seleção japonesa, teve nas Olimpíadas, então, também não tem como assistir a J-League, não tenho esse tempo. Mas interessante, eu tô com a Amanda, eu gosto bastante das laterais japonesas também, então, e o que a Fê Palermo vem fazendo não vem me enchendo os olhos, então acho que o voto aqui é para Takahashi. Tá certo. Thaís, vamos para a zaga de vez, né? Para a zaga para valer. Tokukoga e Isa Haas. Tokukoga que estreou, se eu não me engano, naquele outro amistoso, no primeiro amistoso contra o Brasil. 2023. Fico muito dividida aqui, Rafa. Foi o momento que Thaís Viviane, a General Manager Thaís Viviane se apaixonou. A olheira, ali. Exato, a olheira Thaís Viviane. Ela pegou o caderninho dela. Exatamente, e mandei para minha equipe, né, a sugestão aí, Tokukoga, que não foi acatada, obviamente, né, a menina terminou no Feyenoord e deve sair de lá nessa janela, né, porque é realmente uma jogadora muito boa, né, aquela partida contra o Brasil, ela tinha 17 anos só, né, ela foi fazer 18 ali em janeiro, aquele jogo foi em novembro, né, então uma sequência de carreira muito interessante, né, se colocou já num mercado legal, num mercado que é muito visto também, ali dentro da Europa, e agora o próximo passo deve ser uma equipe de mais projeção ainda, muito jovem, tem tudo para ser uma das referências aqui, né, dessa linha defensiva do Japão. Dito tudo isso, Isa Haas, para mim aqui acho que está um pouco mais amadurecida, vem vivendo um bom momento no Cruzeiro, na seleção brasileira, acho que se encaixou bem, pode dar, eu acho que ainda tem mais espaço para ela crescer, não sei se aqui no Brasil, eu acho que esse é o ponto, né, acho que para o crescimento dela continuar, eu acho que isso vai demandar uma liga mais exigente do que hoje a gente tem aqui no Brasil, mas eu vou votar na Isa Haas, eu acho que ela está vivendo um bom momento, eu acho que ela se encaixou bem aqui nessa linha defensiva do Brasil. E Amanda, até para a gente, né, apimentar um pouco mais, acho que a Tokukoga na seleção ela já tem um amadurecimento interessante, né? Já aparece outras vezes e tudo mais. No entanto, eu acho que o salto que a Isa deu no último ano, especialmente,
né, do ano passado e para esse ano, me chama mais atenção, né? Até por ela também ter assumido uma responsabilidade diferente na seleção. Enfim, queria saber o que você acha. Eu vou de Isa Haas também. Eu tô alinhada com a Thaís em relação ao que ela falou. A Toko Koga é uma das defensoras versáteis do Japão, né? Ou ela joga na zaga como zagueira, ou ela joga como lateral esquerda também. A gente já viu a Koga jogar pela seleção de lateral e eu acho que é uma jogadora sólida. Amadureceu muito rápido, né? Ela é muito nova, mas ela, desde o começo, desde aquele jogo contra a seleção brasileira, que ela estreou pela seleção, ela não mostrou sentir a pressão. Eu acho que o Japão tem conseguido trabalhar bem a Koga. O Japão é uma seleção que consegue trabalhar bem as jovens. Eu acho que eles fazem muito bem esse trabalho de transição. Mas eu fico aqui com a Isa Haas, justamente pelo que você falou, Rafa. A forma como a Isa vem levando a sua carreira nos clubes, pelo Internacional, acho que desde a temporada de 2023, que ali realmente acho que foi o marco da ascensão da Isa Haas. Que a Isa Haas é uma boa zagueira / defensora, a gente sempre soube, mas eu acho que é uma atleta que acabou convivendo com algumas questões físicas que deixavam um pouco em xeque algumas habilidades dela. A questão da agilidade, a questão de conseguir ser um pouco mais veloz para encarar alguns duelos, e eu acho que a temporada de 2023, ela deu um salto muito grande, desde então vem um nível alto, fez uma transição de clubes que foi muito tranquila, né? O nível dela não baixou, saindo do Inter para o Cruzeiro, mudando o sistema, mudando o treinador, mudando companheiras, ela conseguiu até crescer, e a chegada dela na seleção, acho que ela assumiu uma responsabilidade de forma muito tranquila. Em momento algum ela sentiu a pressão. A dupla que ela forma, né, ou trio, dependendo da formação com a Tarciane, é bastante interessante. Acho que são duas jogadoras que se complementam ali, e eu acho que o momento da Isa Haas, a dupla brasileira, né, que a gente colocou aqui, elas vivem um momento muito bom técnico, sim, físico, acho que de mental também, então eu vou com ela. E aí eu já passo para você sobre Tarciane Moeka Minami. Eu também vou com a Tarciane aqui, acho que não teria como, mas a Minami é uma ótima zagueira, é uma zagueira, sim, que vem sempre muito regular na Roma, e a Minami, ela tem capacidade de atuar em linha de 3, fazer a dupla de zaga, uma jogadora que se posiciona muito bem também, veloz, mas a Tarciane aqui, hoje a gente fala de uma das principais zagueiras no cenário internacional mesmo. Estou curiosa para ver a questão do ritmo de jogo, né? Porque no seu clube a Tarciane tem tido poucos minutos, natural. Ela chegou para a reta final de temporada, né? Ela chegou na segunda metade. Teve alguns jogos com o Lyon, porque o Lyon pôde se dar o luxo de rodar o elenco na Arkema Premier League, mas a Tarciane não jogou ainda, se não me engano, em maio. Ou se ela jogou, sim, foi no primeiro dia ali do mês, assim, porque ela não jogou as duas partidas decisivas do campeonato francês. Então vamos ver como é que ela vai chegar em termos de ritmo de jogo para esse duelo. Mas aqui, Rafa, o patamar é diferente entre Tarciane e Minami, ainda que a Minami seja uma ótima jogadora. Eu tô com você nessa também. Tá aí, a Minami já 26 anos também, né? Sim, ela já, parece que ela já atingiu um teto dela ali também, né, Thaís? Há algum tempo. Tarciane aqui, não tem muita dúvida, não. Para mim, Tarciane é uma das melhores zagueiras do mundo hoje, com um teto bastante alto. Eu acho que o teto da Minami, ela já... Se ela não atingiu, ela está muito perto de atingir, e é um teto muito mais baixo do que o da Tarciane. Então, não tem dúvida aqui para mim. O Bruno, ele inclusive acrescenta aqui que a Minami vai sair da Roma, né? Ele acrescenta aqui, daqui a pouco eu vou ler mais algumas das mensagens que o pessoal mandou. A Ludmilla mandou aqui falando da Isa Haas, né, que ela está em ótima fase. O Bruno até concorda que a Koga seria o melhor nome, mas entende também a escolha da Isa Haas. A Gisele e Isa Haas também. Daqui a pouco eu vou ler algumas dessas mensagens. Thaís, e a Yasmin com a Kitagawa? O que você tem a nos dizer? Difícil aqui para mim. Ricardo Kitagawa tá jogando na Suécia, né? Tem umas 2, 3 temporadas já. Mas meu voto vai ser na Yasmin. Eu acho que a Yasmin vive um momento bom também. Acho que fez uma escolha
interessante em termos de carreira, não sendo tão novinha ainda, né? Esperou um pouco mais para sair. Eu tô curiosa para ver o que é que vai ser nessa temporada próxima da Yasmin no Real Madrid, porque é uma temporada que Olga Carmona sai. Qual vai ser o papel da Yasmin, né? Ela vai assumir a posição de lateral esquerda, ou o Real vai trazer uma outra lateral e ela vai ter que brigar por essa posição de titular ali, com as suas fragilidades defensivas. Então eu tô curiosa para ver, mas eu daria um voto aqui na Yasmin. Kitagawa, que já tem 28 anos, né, jogando hockey na Suécia, e Yasmin que foi para o Real Madrid. A Yasmin ainda não fincou, de fato, né, sua posição no Real Madrid. Não, mas ela teve algumas boas atuações, eu acho que pela seleção também não comprometeu, né, apesar do Brasil jogar de uma maneira que eu não acho que seja equilibrada, mas e deixa todo mundo da linha defensiva muito exposto, mas eu não consigo dizer que a Yasmin passa por um mau momento, eu não acho que passa por um mau momento. E é isso que eu ia falar, ela teve partidas boas até pelo Real Madrid quando teve oportunidade, pela seleção ela teve um crescimento muito interessante. Guardar as proporções, e bota proporções disso, né, só pra gente ter um parâmetro, talvez a seleção em esse momento, eu vou passar pra Amanda, mas se a Thaís quiser completar, pode completar, também ela teve um salto ali de importância também, né, o Thaís, e aí depois... eu acho que é um processo natural do amadurecimento, assim, né, o que a gente espera dos atletas, das atletas. Eu acho que o Japão tem uma outra lateral esquerda melhor, e aí teria sido meu voto se ela estivesse aqui, mas ela está se recuperando ainda de lesão, que é a Juendo, né? Que a gente carinhosamente chama de gamer, né? Aqui pelo cabelo colorido. Se ela tivesse aqui, streamer, né? Se ela tivesse aqui, a minha escolha seria ela. Eu gosto bastante da Indo. Mas como não é, vou dar esse voto na Yasmin. Amanda. Eu acho que eu me recordo até do último cara a cara que a gente fez de seleção, né? Que foi o Brasil contra Estados Unidos. Eu também votei na Yasmin e um dos argumentos que eu utilizei foi a regularidade e crescimento dela na seleção brasileira. Eu acho que é uma jogadora que tem a confiança do Arthur Elias e ela é uma peça de equilíbrio nesse time que, como a Thaís destacou, tem uma defesa que fica muito exposta. Isso é fato. Isso é fato, mas é um risco que o Brasil está disposto a correr, né? Então, assim, não é um segredo para ninguém. Isso é um risco que a seleção está disposta a correr, e eu acho que a Yasmin é uma das jogadoras que melhor entende a ideia do treinador. Nem sempre a execução é a ideal, porque não passa só por ela, passa pelo coletivo também. E até quando a gente entrou aqui nesse cara a cara, antes de eu ter o meu problema com conexão, a Thaís destacou que esse seria um cara a cara difícil, porque ela vê o lado individual do Brasil melhor, mas ela destacou também o lado coletivo do Japão. E eu faço aqui, nesse momento, o mesmo destaque, porque eu acho que individualmente o Brasil tem nomes melhores, mais promissores, e alguns deles com teto maior do que o Japão hoje já. Mas coletivamente o Japão é uma equipe, nesse momento, mais pronta. Ainda que tenha trocado de treinador mais recentemente, né? A troca ali do Ikeda para o Nils Nielsen aconteceu nessa virada de ano e o Arthur Elias tem um tempo maior de trabalho, mas eu acho que o Arthur ainda está montando esse coletivo, porque a gente sempre pontua. São convocações com nomes diferentes, sempre mexendo o lado coletivo do Brasil, de conexão entre os setores. Ainda é um ponto que esse time precisa melhorar, especialmente a conexão do meio-campo. Então, acho que natural, quando a gente destaque aqui Brasil e Japão, que o coletivo, entrosamento, química para a seleção japonesa, a gente pontue com um valor um pouco maior e o individual do Brasil também com um valor maior. E sobre a passagem da Yasmin no Real Madrid, eu acho que é um início ok, um bom início, assim. O Real Madrid é uma equipe que tem problemas e talvez mude de treinador, né? A notícia aí que vem da Espanha já saiu o comunicado. O Toril não vai continuar, então, assim, eu acho que é uma boa notícia para todo mundo que está no Real Madrid, porque o Toril é um treinador que não conseguiu potencializar o coletivo.
mas ainda assim, chegando no meio de temporada, com uma equipe desorganizada em diversos sentidos, acho que a Yasmin fez boas partidas. Claro, teve os seus problemas em alguns duelos, teve, mas isso é natural, e na seleção ela vive um bom momento. Então aqui, mesmo gostando das laterais japonesas e da Kitagawa, acho que é um duelo que a Yasmin leva. O Bruno, ele colocou que se fosse a Fátima Dutra também, seria uma boa disputa, né? A Fátima Dutra no lugar da Yasmin. Tipo, a Thaís falou da Juendo, mas ele cita aqui que a Dutra também. Acho que a Dutra, ela tem que mostrar alguma coisa na seleção, embora, né? Eu quero ver indiscutível primeiro, o talento dela, né? E assim, eu até cheguei a perguntar numa coletiva que tivemos há algumas semanas da Ferroviária com a Fátima Dutra, eu perguntei para ela, Fátima, o Arthur é um treinador bastante intenso, bastante físico, que joga com a marcação individual. Como é que você já teve isso na sua carreira, em alguma equipe? Como é que é? Ela falou, olha, eu estou acostumada com a Ferroviária, que é assim, estou acostumada com as cobranças da Jéssica, que é uma treinadora que cobra muito essa questão da intensidade, do físico. Eu achei interessante a resposta dela. Eu acho que a Ferroviária e a Seleção Brasileira jogam de formas diferentes, mas eu estou curiosa para ver como que a Fátima vai encaixar nesse sistema do Arthur. Ela vai jogar como lateral esquerda? Ela vai jogar como ala? Como é que ela vai lidar contra atacantes muito velozes e que já tem um pouco mais de experiência internacional do que ela? Aí eu acho que a gente vai conseguir avaliar melhor, mas a Fátima é uma lateral que, para mim, merecia esse teste há um bom tempo já. Principalmente se a gente olhar para a carência do Brasil na lateral esquerda. Então, torcendo para dar muito certo para que ela possa ter aí presença longa na seleção. A Gisele fala que gosta da Yasmin, o Bruno fala que talvez a WSL para Minami, né, que está saindo da Roma, ele tinha citado isso aqui, talvez possa ir para a WSL, né, na Inglaterra. O West Ham da vida, já tem japonesa por lá. O Junei também falando que fica com a Isa, né, a Ludmilla também votou na Isa. Depois, vocês que não votaram ainda, Ludmilla, Junei, quem tiver aqui não votou ainda, votem nas outras também. Quero saber a opinião de vocês, tá bom? Seguimos. Lembrando rapidinho, tá? Sexta-feira. Ainda não tá 100% certo, mas muito provável. A gente vai ter a edição do Abre o Jogo. Eu estarei direto da Neoquímica Arena. E grande elenco. E teremos o pós-jogo também, aquele pós-jogo que você já está acostumado. Assim que acabar a partida, dá aí uns 5, 10 minutos, a gente vem para ao vivo e eu lá direto da Arena Corinthians. Vou tentar ficar na zona mista, né? Porque provavelmente não vai dar para a coletiva e porque vai estar muito tarde também, então não sei como é que eu vou voltar para casa. Mas estaremos lá para falar com os personagens desse jogo com as atletas do Brasil, tá bom? Amanda começa com a Angelina? Isso. Angelina e Saki Kumagai. Aqui, páreo duro para Angelina, né? Mas ainda assim tá pau a pau. Quero saber a sua opinião, Amanda. Poderia ser Angelina contra Yui Hasegawa, e eu acho que seria um duelo mais desequilibrado para Angelina. Sendo um duelo com a Saki Kumagai, eu acho que é um duelo mais equilibrado, mas eu vou de Kumagai. Eu gosto muito da Angelina, eu acho que a Angelina é uma jogadora que se consolidou na seleção brasileira. A Angelina, na minha visão, é titular absoluta desse time, mas analisando o cara a cara da seleção, a gente precisa olhar também para onde que a Angelina está, que é justamente no setor mais problemático da nossa equipe ainda, que é o meio-campo, que aqui não acho que é um setor problemático de peças. Eu acho que é um setor problemático de encaixe. O Arthur Elias ainda não encontrou o equilíbrio nesse meio-campo. E, assim, talvez essa falta de equilíbrio seja porque nós temos normalmente só 2 peças nesse meio-campo. Normalmente é um meio-campo formado por uma dupla e o restante das atletas são atacantes. Então, talvez a conexão entre os setores não fique tão coesa por causa disso. Mas a gente ainda não teve uma amostragem grande do Brasil com 3 meias, por exemplo, para a gente ver se seria algo que aprimoraria esse lado coletivo. Eu acho que a Angelina é uma atleta que ela oscila
um pouco na seleção brasileira e passa muito por essa questão coletiva, por essa questão de encaixe. A temporada dela em clubes acho que está sendo um pouquinho mais complicada pelo início do Orlando, tá jogando numa função diferente, aí eu acho que vai muito também do contexto do seu clube, mas eu fico com a Kumagai pela regularidade que ela mostra na seleção japonesa, tanto jogando como zagueira, quanto como volante. A Kumagai, ela comete algumas falhas? Comete. E cometeu falha contra o Brasil naqueles amistosos de 2023. A vitória da seleção brasileira no jogo da Neoquímica Arena passa por um segundo tempo muito ruim da Kumagai. Foi muito ruim, mas ela é uma jogadora que eu acho que ela é a cola dessa seleção japonesa, e ela, mesmo com a idade mais elevada, ser uma jogadora tão experiente, ela tá aí por mérito, é porque ela ainda joga muita bola, né? Nessa temporada que passou, se transferiu para o London City Lionesses, um movimento aí diferente, foi jogar a segunda divisão inglesa no time da Michelle Kang, o London City Lionesses subiu, chegou na elite nacional agora, então estou curiosa para ver também a temporada da Kumagai na WSL, mas aqui, Rafa, eu acho que é um embate difícil, mas eu fico com a jogadora que tem um encaixe melhor no coletivo da sua seleção. E faz todo sentido. Thaís? Difícil. Eu gosto muito da Saki Kumagai. Gosto muito. Da seleção japonesa, de todas as passagens por clubes, né? Do Frankfurt pro Lyon, essa passagem pela Roma, agora jogando na Inglaterra. Mas é uma jogadora que naturalmente o nível deu uma caída, né? Nos últimos anos, para mim isso é inegável, assim, foi uma das melhores do mundo, mas assim, por muito longe, tanto de zagueira quanto de volante, assim, foi excepcional nas duas posições, mas hoje eu não sei. Por mais que para mim a Angelina não esteja jogando o seu melhor no Orlando Pride, o recorte dela de seleção, especialmente dos Jogos Olímpicos, a Angelina jogou muito bem. Então, eu fico um pouco dividida aqui, tendo que escolher. Eu acho que é o embate mais difícil, talvez, desse cara a cara. Porque, como a Amanda falou, é um setor super problemático para a seleção brasileira, esse meio de campo, uma bola que passa pouco por ali, e não, o Arthur já falou, ou já deu a entender nas coletivas que essa não é uma prioridade dele, né? Então, mas eu vou votar na Angelina. Apesar de tudo, eu vou votar na Angelina, que eu acho que o teto da Saki foi muito maior para mim do que a Angelina já alcançou, já atingiu na carreira dela, mas olhando para esse momento, eu tenho algumas dúvidas em relação a Saki. Como a Amanda falou, o último jogo, algumas outras falhas, então ela pode vir no meio de campo, ela pode vir na linha defensiva aqui, né? São muitas possibilidades, mas hoje eu acho que eu me inclino mais a votar na Angelina do que na Saki, então vai ficar para você, Rafa, essa daí. Faz tempo que eu não desempatava algo aqui, né? Fazia tempo. Eu tenho uma questão aqui muito, muito particular, tá? No que se refere a Angelina, porque eu acho, por exemplo, hoje, por mais contraditório que seja a situação, contraditório não é a palavra, por mais sensível que seja o assunto meio-campo da seleção feminina, eu, Rafael, não vejo esse meio-campo sem Angelina. Não me passa na cabeça ver o meio-campo desse sem Angelina. No caso do Japão, até pelas opções que o Japão tem, eu imagino o Japão sem a Saki Kumagai, né? Eu consigo imaginar. Na defesa, talvez não tanto quanto no meio. No meio, eu consigo imaginar o Japão se virando. Então, por esse quesito, eu tenho que me apoiar em alguma coisa, eu fico com a Angelina, mas é muito difícil votar, porque a gente tem uma atleta como a Saki Kumagai, que já é histórica, né, para a história do futebol japonês, sem sombra de dúvidas, já foi uma das melhores do mundo, nas posições, né, e aí parece que eu tô punindo ela por ela jogar numa seleção que é versátil, mas não, eu acredito que a Angelina, pro contexto da seleção,
eu não consigo ver, não eu, Rafael, tá? Pode ser que o Arthur veja. Eu não consigo ver o meio-campo do Brasil sem Angelina hoje. E aí pensando até em Copa do Mundo, então por isso meu voto vai ser para Angelina. Alguma tréplica sobre isso? Não, eu só queria fazer um adendo aqui, que caso a Saki Kumagai vá no meio-campo, a tendência, imaginando a ideia do Nils Nielsen para isso, é de um meio-campo um pouco mais físico, né? A Kumagai é uma jogadora com uma estatura mais elevada nesse time do Japão e uma atleta mais física, mais marcadora. Mas caso ele queira ir com um meio mais controlador, ele pode ter a própria Narumi Miura, que ele convocou no lugar da Hasegawa, que é uma jogadora de ótimo controle, de boa troca de passes também, e pode ter, por exemplo, a Hinata Miyazawa, porque a Miyazawa, na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, a gente acostumou ver a Miyazawa fazendo uma função de meia atacante, só que a Miyazawa, nessa temporada 24-25, ela foi transformada numa segunda volante lá no Manchester United e rendeu muito bem. Então, pode ser que a gente veja a Miyazawa também recuada, já que a Hasegawa não estará disponível, né? Caso o Nils Nielsen queira fazer mais testes nesse meio-campo japonês. O Bruno disse um negócio aqui que para mim mata a charada, embora, né? Acho que a Saki seria... que ele falou aqui, né? A Saki tá melhor de zagueira do que de volante. E ainda assim, como volante, ela seria passível de votação aqui, né? Ainda assim, como volante, o que prova o quão grande é a Saki Kumagai. Só que, pensando em contexto de seleção e pensando em quem pode sofrer mais com a ausência uma da outra, eu fico com a Angelina. Todo mundo tem uma dívida eterna com o Saki Kumagai aqui, que ela bateu o pênalti do título em 2011. Então, assim... Exato. Eu sou muito grato por ter uma das grandes felicidades que ela me deu, foi ver os Estados Unidos perdendo aquele Mundial. Amanda, Duda Sampaio e Fuka Nagano. Ah, não, Thaís, né? Sou eu. Thaís, a Duda Sampaio e Fuka Nagano. Um duelo chato, não tão chato quanto o anterior, que a Fuka Nagano jogou bastante pelo Liverpool, né? Essa temporada o Liverpool é uma equipe que falta peça, né? Então, o pessoal, quem tá saudável joga muito. Mas para mim aqui é a Duda Sampaio, porque eu acho que a Duda hoje é a melhor jogadora do Brasil na seleção, talvez inclusive na seleção, assim. Aí eu acho que é debatível, porque você tem a Caroline, você tem a Gil, que está vivendo uma temporada muito boa, mas eu acho que a Duda tá junto dessas duas aí, né? Seria um trio, então para mim é Duda Sampaio aqui o voto. Poxa, é isso. Eu fiquei surpreso agora. Amanda? Eu vou adotar o mesmo critério que eu adotei para o último voto. Meu voto aqui vai ser de Fuka Nagano. Eu gosto muito da Nagano. Eu acho que o meio-campo do Japão é o coração desse time, é o melhor setor dessa equipe, é o setor que liga tudo, que dá a liga no time. E claro, sem a Hasegawa, o time japonês perde muito, porque ela é, para mim, disparada a melhor jogadora dessa equipe. É uma das melhores do mundo hoje, assim. Eu estava fazendo as minhas melhores do mundo e a Hasegawa tá ali no top, acho que ficou no meu top 10, assim, nas últimas posições do top 10, mas foi a temporadaça da Rui Hasegawa. Então, mesmo com todos os problemas do Manchester City, né, ao longo dessa temporada, então é um grande desfalque, mas a dupla Hasegawa e Nagano, desde pouco antes da Copa do Mundo, porque assim, a Copa do Mundo do Japão não foi uma surpresa pra gente. A gente já chegou naquela Copa sabendo que o Japão era uma das principais forças. O Japão já tinha mostrado no primeiro semestre de 2023 que tinha um grande time, que precisava só ser mais eficiente. E essa dupla de meio-campistas fez toda a diferença. Eu sinto que a Nagano segue bem no Liverpool. Foi uma temporada um pouco mais complicada para ela por causa das lesões, né? Mas eu quero ver como é que vai funcionar para mim no Japão as duas se elevam, né? Elas ajudam uma ou outra a subir o nível, porque elas se entendem muito bem. Só uma delas aqui, eu tenho minhas dúvidas, assim, mas
eu entendo o voto. Para mim, outro voto difícil aqui, esse Duda Sampaio fica na Nagano. É um voto complicado, e assim, por que eu falei do mesmo critério? Porque, para mim, é o melhor setor que o Japão tem e é o pior setor que o Brasil tem. O Brasil tem. E de novo, não tem relação com as peças, tem relação com a questão do encaixe coletivo. Coletivo. Né? E aí, eu acho que é o entendimento coletivo que as meio-campistas do Japão têm do jogo, a visão que elas têm do jogo, mas não só restrito a elas, né? Como todas as outras peças se mexem, se movimentam para permitir essas linhas de passe, para que o Japão possa jogar tanto com e sem a bola, né? Porque a gente já falou diversas vezes. É um time muito bem coordenado, e ele é bem coordenado para os movimentos ofensivos, seja ali numa construção de ataque ou numa transição mais rápida da defesa para o ataque, mas também no momento defensivo. O Japão é um time que sobe muito bem pressão, com as linhas muito coordenadas, sempre com muito equilíbrio, muito compacto, e assim, em relação a Nagano, ela é uma das jogadoras que dita esse ritmo, que dita o tempo do jogo. E sobre a Duda Sampaio, eu acho que é uma jogadora que essa falta de equilíbrio no meio-campo da seleção brasileira está prejudicando a Duda Sampaio, porque ela é, talvez, como a Thaís falou, a nossa talvez principal jogadora ali no setor, mas eu ainda acho que ela pode render muito mais do que ela vem rendendo. E aí não está só com ela, acho que está também com a sequência de dupla, com a sequência de entrosamento com as outras jogadoras de ataque. Aí vem essa questão coletiva, mas o 2025 da Duda Sampaio não está muito bom. Ela é uma jogadora que tem oscilado um pouco para baixo no Corinthians. E assim, quando a gente fala de Duda Sampaio, nossa régua é sempre alta, porque ela é sempre uma jogadora que pode muito mais. E eu acho que ela ainda não engrenou nesse ano. Eu torço para que esse seja o momento dela engrenar, porque está chegando a Copa América, que para a seleção brasileira é a principal competição, e claro, no momento de clubes, o segundo semestre é o momento auge da temporada, então torcer para que agora seja o momento para ela embalar, mas aqui eu fico com a Nagano por a Amanda me convenceu, Rafa. A Amanda me convenceu aqui. Pode botar meu voto na Nagano também. Que a advogada Amanda Viana aqui ganhou o caso. Pode só para deixar claro, é permitido mudança de voto até o final, tá? E eu já estava preparando aqui um argumento para votar na Fuca. Ela já falou no cara a cara que ela segue o critério dela. Exato. Vozes da minha cabeça, o que meu coração está sentindo na hora, que me der vontade aqui, quem eu gosto mais, quem eu gosto menos. E eu estou sempre aberta aqui a ser convencida pelo argumento de quem está do outro lado. Então, vou aqui de Fuca Nagano. Fui convencida para Amanda Viana. Eu já estava preparando aqui meu argumento para confirmar a Fuca Nagano também, mas não foi necessário. Então, ok, unanimidade. No entanto, eu quero afirmar que até o final eu ainda tô com esse voto da Angelina com o Sakumagai na cabeça, tá, gente? Então vai pensando aí, vai pensando. Eu vou pensando até o final, vou deixar suspenso aqui. Pô, esse outro aqui, sou eu que começo ou é a Amanda? É a Amanda, ainda bem. Agora é a Amanda. Vai, Amanda, Caroline e Tanikawa. Esse aqui, ele é chatíssimo, porque são duas jogadoras que eu gosto muito. E eu acho que são duas jogadoras que fizeram uma boa temporada, especialmente o recorte de 2025, né? Porque Momoko Tanikawa teve mais oportunidades agora, né? Eu acho que poderia ter tido muito mais minutos do que teve. Mas ela apareceu mais para jogo, né, no Bayern de Munique. Eu acho que o Alexander Strauss, eu não sei se ele ficou com medo de usar as jovens mais tempo em alguns momentos da temporada, porque todas as vezes que a Lara Scheitler entraram, elas entraram muito bem naquele time do Bayern. E a Tanikawa no Japão, a gente já viu do que ela é capaz naquela Olimpíada. Ela entrou muito bem naquele jogo contra a seleção brasileira, aquele golaço que ela marcou. Mas eu acho que não dá para ficar só ali. Ela tem tido atuações muito regulares pela seleção japonesa, e ela é tecnicamente uma atleta diferenciada, muito boa no controle de bola,
muito boa também na velocidade de raciocínio. Para mim, ela é uma das melhores finalizadoras do futebol feminino mundial de média e longa distância. Ela é muito forte nesse fundamento. Mas aqui eu vou ficar com a Caroline, porque a Caroline, esses últimos anos foram complicados para ela por causa da lesão no joelho, né? Acho que a Olimpíada dela não foi aquela Olimpíada que ela imaginou ter na carreira pela questão física, mas eu sinto que na reta final, na fase eliminatória, ela contribuiu bem. Da medida que ela conseguia fisicamente, ela contribuiu bem para a seleção brasileira. Foi um segundo semestre mais complicado também, acho que pela questão física que ainda estava engrenando, ela não saiu, não chegou 100% na Olimpíada, não saiu 100% da Olimpíada, mas o 2025 da Caroline, ele mostra que a Caroline é uma das melhores jogadoras do mundo. A Caroline é uma jogadora que está nessa prateleira. Não digo uma prateleira de top 5, de top 10 da temporada, porque aí é uma temporada que engloba um período de jogos maior do que o período de jogos que ela teve ali pelo Manchester City. Mas o que ela fez naquele time, chamando a responsabilidade de um setor ofensivo que estava quebrado no momento que ela chegou. Na Champions ela chamou responsabilidade contra o Chelsea, então mostra que é uma jogadora diferente. E na seleção brasileira, ela é essa jogadora para o Brasil. Ela foi muito bem no segundo jogo contra a seleção dos Estados Unidos, que o Brasil vinha de uma derrota, acho que precisando mostrar também uma evolução naquele jogo. Ela se encaixa muito bem com as outras peças de ataque, né? Ela tem ali uma facilidade de se entrosar com as outras jogadoras. Então, aqui eu vou de Caroline, porque ainda que a Tanikawa seja muito promissora e tudo isso que eu falei em termos de regularidade, hoje a Caroline é uma jogadora que ela está num estágio diferente da Tanikawa. A Caroline é uma daquelas atletas que ela pode decidir um jogo para você a qualquer minuto. A qualquer minuto. Eu acho que a Tanikawa vai chegar lá ainda, né? Porque ela é mais nova, né? A Tanikawa tem 19, 20 anos. A Caroline tem 24, 25, né? Então há uma diferença considerável. Eu gosto muito da Tanikawa. Gosto muito da Tanikawa. Acho que ela vai encaixar no Bayern muito bem, até porque a gente falou diversas vezes que o Bayern é um time meio carente de meio de campo, às vezes, né? Dessa peça mais criativa. Eu acho que tem tudo para ser a Tanikawa. E acho que ela tem potencial para se desenvolver como uma das melhores do mundo ali nesse setor, por conta da finalização, por conta da habilidade do drible, mas acho que ela ainda está chegando lá, apesar de eu gostar muito dela, eu acho que ela ainda está chegando lá. Eu acho que a Caroline está mais consolidada ali, mesmo que a gente não consiga cravar qual é a posição da Caroline hoje, né? Ela é uma jogadora super versátil, ela pode jogar aberta nas duas pontas, ela pode jogar por dentro, ela tem velocidade, mas ela tem drible, também tem coisas para refinar ainda, passou um tempo lesionada, mas hoje meu voto é da Caroline também aqui. Só queria um adendo com isso que a Thaís falou no final, porque eu acho que é uma coisa que até joga a favor para esse voto da Caroline. A Thaís falou assim, não consigo definir ainda qual é a posição da Caroline. Para mim, a Caroline joga bem em todas as posições. Exato. Quando a Pia colocou a Caroline de volante, assim, muita gente pode achar um absurdo, mas para mim a Caroline era uma das melhores volantes do mundo naquele recorte de jogos que ela fez como volante. Ela foi muito bem. Segunda volante, né? E assim, eu acho que isso mostra como ela o que ela é como uma jogadora. Ela é uma jogadora que o nível dela é tão alto que ela consegue se adaptar às funções. Isso é muito importante hoje em dia, porque é um futebol que boa parte dos treinadores, e o Arthur é um desses treinadores, que não fica preso à posição de origem da jogadora. Não adianta você virar e falar assim, Arthur, eu sou um atacante de origem. Ele não quer saber. Ele vai te colocar aberta, como uma ala, às vezes ele vai te colocar um pouco mais recuada, às vezes ele vai te colocar no vértice, tanto que a gente já viu a Gil, por exemplo, jogar como uma meia atacante, e essa não é muito a da Gil. E a Caroline, ela oferece essa versatilidade, ela é do meio para frente, a Caroline pode jogar em qualquer lugar. Pelos lados, indo de trás. Thaís, qual que foi seu voto mesmo? Desculpa. Foi Caroline. Caroline também. Eu já estava com medo de ter que decidir isso aqui.
E ainda tô martelando aqui esse voto aqui, tá? Angelina e Saki Magai. Vamos lá. Pendente, né? Tá aquela bolinha girando assim, carregando. Aquele memezinho do Titanic, né? 84 anos, não sei, Exato. depois. Rafa Alves ainda pensando. Vai retificar o voto. Sabe aquele... Falando em meme, né? Sabe aquele meme que tem quatro quadrinhos, o cara tá no ônibus, tomando banho, dormindo e pensando naquilo? Cara, será que Angelina e Saki Kumagai. Pô, Angelina e Saki Kumagai. Vamos lá, Thais, até o final decido. Luana ou Aoba Fujino? A gente vem numa sequência muito puxada aqui, né? De Angelina até esses 4 aqui. São votos muito, muito chatos, porque eu gosto muito da Luane. A Luane teve uma excelente temporada no Atlético de Madrid, um Atlético de Madrid que volta à Champions League, não sem seus sobressaltos, né? Foi ser titular absoluta, né? Durante foi ganhando ali. Exato. Já conhecia o Vitor também, né? E isso adianta bastante. Já conhecia a própria Gil, né? São duas que se associam muito bem. O Atlético de Madrid ainda tem mais um compromisso na temporada, né? Vai jogar a final da Copa da Rainha com o Barcelona. A Luane contribuiu muito para isso. Mas a Aoba Fujino, eu acho que a Aoba Fujino tem um teto mais alto do que o teto da Luane. A Aoba Fujino fez uma boa temporada no City. É uma jogadora que eu acho que ainda tem muita coisa para refinar. A Aoba Fujino é super jovem também, né? Até se alguém tiver a idade dela aí. Mas 21. Feitozinho. Jogou. O City teve uma temporada super difícil, né? Em termos de lesão, então exigia muito de todo mundo ao mesmo tempo. Ela oscilou também, até porque eu vi a questão da Chloe Kelly ali. Ela, a Chloe Kelly, quem é que vem, quando. Eu acho que falta ainda para a Aoba fugir naquela coisa da finalização, né? Às vezes é uma jogadora que quer dar o passinho a mais, quer dar o drible a mais. Mas eu acho que ela tem um teto mais alto do que o teto da Luane aqui. Uhum. Então eu acho que meu voto vai ser da Aoba Fujino. E é um voto difícil também, estou aberta aí à argumentação da Amanda. Vamos ver o que ela vai falar. Eu acho que Luane e Aoba Fujino são jogadoras parecidas, não em termos de característica, porque em termos de característica elas são diferentes, mas em termos de algumas coisas que elas precisam evoluir e algumas coisas que elas já conquistaram no futebol mundial. Se a gente for lembrar, Luane e Aoba Fujino estiveram no Mundial Sub-20, né? 2022. As duas estiveram naquele Mundial. A Fujino, junto com a Maika Ramano, as duas foram as principais jogadoras daquele Japão, mas era um Japão que assim, era muito talentoso mesmo. Em relação à temporada, a temporada da Fujino no Manchester City, eu acho que foi uma temporada de alguns altos e baixos. Eu acho que é uma temporada mais positiva do que negativa, mas é uma atleta que teve a chegada no City num setor que rolaram muitas lesões no ataque do Manchester City. Então, acho que o começo da Fujino foi muito bom. A partir do momento que o ataque do Manchester City mudou por causa das lesões, ela começou a oscilar nos jogos, começou a cometer mais erros. Ela também se lesionou, então aí veio a questão da montanha-russa, né, da irregularidade. Na seleção japonesa, eu acho que ela é uma jogadora bem regular nesse ataque em termos de presença, né? Ela sempre está ali como titular ou entrando nos jogos, ela é uma jogadora fixa, vamos dizer assim, na seleção japonesa, mas eu tô com a Thaís. Falta aquele refino final para ela. Ela perde muitas chances. Tecnicamente, ela é diferenciada. O raciocínio dela de jogo é muito veloz, tanto para fase defensiva quanto para fase ofensiva. Ela se posiciona muito bem, mas acho que o acabamento final das jogadas dela merece um pouco mais de atenção. E por isso que eu falei que eu acho que ela e a Luane são semelhantes nesse sentido, porque a Luane é a mesma coisa. Ela precisa melhorar o acabamento das suas jogadas. É uma jogadora que a gente nota que ela é muito ligada no jogo. Ela antecipa situações, mas às vezes a execução ali, né? O passe não acompanha o que ela raciocinou ainda. É uma jogadora que ainda tem que aprimorar a escolha da jogada, a tomada de decisão. O que eu vou fazer? Se eu vou chutar,
Se é o melhor momento para eu passar para uma companheira, será que é a hora do drible? Eu acho que isso está separando a Luane, por exemplo, para dar o próximo passo ali na Europa. Porque ela foi muito bem nessa temporada do Atlético de Madrid. Ela começou a temporada lesionada, não foi uma lesão leve, né? Ela machucou lá naquele primeiro jogo contra o Rosenborg na Champions, e aí ela passou um tempo parada e ela criou a oportunidade dela no elenco do Atlético de Madrid. Quando a Agibad se lesionou, a Luane começou a ganhar minutos, jogando no ataque, fez a função de ala também, que aí eu acho que assim, brilhou os olhos do Arthur, porque encarou também como uma possibilidade de ter a Luane como ala. Ela entrou muito bem naquele jogo contra os Estados Unidos, o jogo 2, fazendo essa função de ala e, assim, um jogo pesado, né? Entrando no primeiro tempo, ela assumiu a responsa. Então, eu acho que é um atleta que a gente vai ver muito ainda. Eu acho que esse é o principal ponto da Luane, né? Eu acho que a Luane encaixa muito com o que o Brasil precisa e que com o Arthur gosta, que é uma ala. Ele quer uma ala, e eu acho que a Luane tem condições de ser essa ala, mesmo que não seja super física, né? Uma jogadora mais mirrada, mas eu acho que ela consegue compensar com bastante intensidade, tá ligada no jogo. Então eu acho que ela tem grande chance dela entrar nesse grupo da seleção e não sair mais por um tempo, né? Se ela ficar saudável. Mas em relação a ela de ala, eu queria fazer a observação que nos jogos que ela fez pelo Atlético de Madrid dessa forma, defensivamente ela não foi bem. Ela ainda precisa evoluir muito o lado defensivo para jogar ali como ala, né? As coberturas, é natural, ela é uma atacante de origem, então ela ainda não está ali tão ambientada aos espaços deixados nas costas, ao espaço entre ela e a zagueira, né? Aquele intervalo ala e zagueira. Então é o tipo de coisa que ela ainda vai precisar aprimorar. Eu vou ficar com a Fugino aqui, porque eu acho que hoje é uma seleção mais pronta dentro da sua seleção. Por tudo isso que a gente falou, são atletas que estão até em momentos semelhantes, a Fugino um pouco mais experiente do que a Luane. E por isso que ela é a minha decisão aqui. Mas quando eu falei que elas são diferentes em característica, né? A Luane ela é mais intensa que a Fugino. A Fugino é uma jogadora mais construtora do que a Luane, para diferenciar rapidamente. Amanda Gutierrez e Mina Tanaka, Amanda. Eu vou aqui de Amanda Gutierrez e a minha razão é performance em clube e seleção aqui. A Mina Tanaka é muito mais experiente em seleção do que a Amanda Gutierrez. Isso aqui é indiscutível. É uma jogadora que já está há muito tempo aí nessa seleção do Japão, revezando a titularidade, né? com a Ueki, que a Ueki também... Eu acho até que a Ueki, em termos de temporada, foi bem melhor do que a Tanaka. A temporada da Ueki no West Ham foi muito boa. E qualquer uma das duas pode ser titular aqui. As duas podem ser titulares até juntas, né? Elas têm a capacidade de jogar juntas nesse ataque. A Tanaka não faz uma boa temporada pelo Utah Royals, não se encaixou no time desde que chegou, o time não vem bem coletivamente, eu acho que também tem esse impacto. E na seleção japonesa, eu acho que com o Nils Nielsen, a Mina Tanaka ainda não mostrou aquele futebol que a gente já viu ela mostrar no passado, no Japão, especialmente naquele período 23-24. Eu acho que ela ainda está tentando se encontrar, perde muitas chances. Eu acho que aqui talvez seja o ponto, né? A Mina Tanaka perde muitas oportunidades. O Brasil agradece, né? Porque nos últimos confrontos, assim, ela foi uma mãe. A gente, em off, a gente comenta que a Mina Tanaka é a maior brasileira que existe. Tem um CPF, ela tem um CPF escondido, porque... Eu tenho um escudo ali por baixo da camisa. Mas falando sério aqui sobre a Amanda, eu acho que a Amanda é uma jogadora que vem de ótimas temporadas no Palmeiras, isso levou ela à seleção brasileira. Eu tenho gostado das entradas dela na seleção, claro, pode aprimorar a definição de jogadas? Pode. E o Arthur cobrou muito isso dela depois daquele primeiro jogo contra os Estados Unidos. O Arthur cobrou porque a Amanda teve chances claras naquela partida e não conseguiu definir, porque ela é a nossa camisa 9. Só que naquela partida, a Amanda Gutierrez fez uma função
tática, marcando a primeira volante, a Sam Coffey, o jogo todo. E eu confesso que eu me surpreendi positivamente com ela, porque ela é uma atleta que, na fase defensiva, às vezes ela se desliga do jogo. A gente vê muito isso no Palmeiras. A Amanda é uma jogadora inconsistente dentro dos 90 minutos quando o assunto é fase defensiva. Então eu gostei muito da performance dela contra os Estados Unidos naquele primeiro jogo, no ponto de vista defensivo. E no ponto de vista ofensivo, na segunda partida, ela teve poucos minutos, mas ela fez o gol da vitória. E é isso que a gente quer de uma camisa 9. Ela pode ter uma chance no jogo, mas se ela cravar essa chance, ela já fez o papel ofensivo dela ali, boa parte dele. Então eu acho que ela vem muito bem, especialmente desde aqueles jogos com a Austrália. Então ela é meu voto aqui, Rafa. Thaís? Amanda Gutierrez. Jogadoras também em etapas diferentes aqui da carreira, né? A Tanaka com mais de 30, a Gutierrez 24, vai fazer 25. Então, para mim, expectativas diferentes, mas a Amanda, para mim, é uma jogadora melhor do que a Mina Tanaka. Eu ainda estou aguardando o próximo passo da Amanda Gutierrez, que eu acho que ela tem condições de dar, assim, de subir mais um sarrafo aí na carreira. E eu não sei se vai ser no Palmeiras. Eu acho que a Amanda teve uma experiência no Bordeaux também, que foi meio mais ou menos, né? O Bordeaux acabou também, então não sei se foi a experiência mais interessante, mas eu gostaria de vê-la num nível de competitividade mais alto ainda do que o que ela encontra aqui, para ela se consolidar realmente, porque eu acho que ela tem grandes chances de ser a peça aí de ataque do Brasil, não só na Copa América, acho que na Copa América ela vai ser, mas olhando para 2027. Só que eu acho que para isso ela tem que dar esse passo além. E aí eu já falo com você, o Bruno ele até fala, se fosse Gutierrez contra o Eck, contra Rico Eck, ele iria de Eck. É uma possibilidade também. Thaís, Gil Garbellini e Yuka Momik, nossas últimas da linha. Gil Garbellini, ex-Queiroz, né? Viveu uma excelente temporada no Atlético de Madrid, foi o principal nome da equipe, ofensivamente falando. Sucessivas vezes o melhor da semana, especialmente, do mês, né? Especialmente esse 2025. No 2024 ainda com mais oscilações, mas o 2025 ela deu uma encaixada, especialmente em termos de finalizações, né? Ela voltou a fazer gols que às vezes ela estava perdendo. Ela é uma boa finalizadora, eu já falei isso aqui algumas vezes, e eu acho que ela conseguiu se encontrar com isso mais para essa reta final do Campeonato Espanhol. Casou com um bom momento de seleção brasileira também, né? Para mim, ela foi o destaque daqueles jogos contra os Estados Unidos. Boas atuações, acho que soube aproveitar muito bem a oportunidade. É uma jogadora que tem uma versatilidade, pode jogar aberta porque tem essa velocidade, é muito comprometida com o jogo sem bola, né? Pressão, faz tudo isso muito bem. Pode ser a referência no ataque, pode jogar um pouquinho mais recuada. Eu gosto quando ela tem essa liberdade de se movimentar, porque ela é uma boa passadora também. Então, eu acho que para mim... A Momik teve uma boa temporada com o Leicester também, só que eu acho que a Gil é mais jogadora do que a Momik. Amanda? Meu voto aqui é Gil também, e assim, eu acho que a Gil é uma das melhores jogadoras no pós-Olimpíada da seleção brasileira. É a jogadora que está ali no topo das convocações, né? É uma das que foi convocada para todas as datas FIFA, todas as listas que o Arthur fez depois da Olimpíada de Paris. A Gil, ela tem as características que se encaixam exatamente na filosofia do Arthur, o que ele pede para suas atletas, que é muita intensidade. A Gil é uma das melhores marcadoras, atacantes marcadoras que tem no mundo. Ela é uma das melhores jogadoras que aplica pressão no sistema de ataque. Ela tem um timing muito bom. Sempre foi, né? Sempre foi um ponto positivo dela. Tudo que separou a Gil do sucesso esteve no lado físico da coisa. Ficar saudável. Sempre foi o lado físico, né? É porque ela é uma atleta que visitou muito o DM, que ficava muito tempo sem jogar.
e conseguiu esse equilíbrio do início de 2024 para cá, então ela reduziu bastante as lesões do início de 24 para cá. Claro, uma lesão ou outra durante a temporada, mas nada como aquilo que a gente via da Gil ficar 2, 3 meses sem jogar, sem entrar em campo, nada disso. É uma temporada excelente no Atlético de Madrid. E eu tô com a Thaís, eu acho que a Gil finaliza bem, só que ela precisa melhorar as finalizações não contestadas. O que seria isso? São as finalizações fáceis. Às vezes ela perde gols fáceis. Não sei se porque acaba se desconcentrando, achando assim, tá fácil e acabou chutando sem nem perceber o posicionamento da goleira, por exemplo. Às vezes a gente viu durante a temporada de clubes e também da seleção a Gil desperdiçar algumas dessas oportunidades, mas ela, em jogadas que ela tem que usar o corpo, em finalizações de fora, ela vai muito bem. Então, é uma atleta muito jovem, eu acho que há uma margem muito grande de evolução nesse sentido para ela. Eu estou gostando muito da forma como ela está encarando a seleção brasileira em termos de pressão. Tá assumindo, tá vestindo a camisa e não tá sentindo ali a pressão, né? A gente percebe que em momentos que ela tem que chamar a responsabilidade, ela chama. Foi assim nos confrontos contra os Estados Unidos. E para falar rapidinho sobre a Momiki, ela tem sido muito utilizada como uma meia armadora nesse time do Japão e cresceu com o Nils Nielsen. Eu acho que muito disso também é pelo que a Thaís falou. Foi uma boa temporada dela no Leicester. Então, ela trouxe o momento da temporada também para a seleção. É uma jogadora que ela teve um início ali de trajetória internacional mais complicado. A Momiki tem 29 anos, então ela não é uma atleta jovem, só que ela demorou até a primeira experiência dela fora dos Estados Unidos, fora do Japão, e curiosamente essa primeira experiência foi nos Estados Unidos. A Momiki jogou no Reign, e ainda era, se não me engano, ou é o Reign naquela época, só que ela teve, assim, dificuldade de se adaptar, foi emprestada para a Suécia e acabou nem voltando lá para o Reign. Foi muito bem na Suécia, a carreira dela internacional de clubes ela é feita na Suécia e aí foi para a WSL nesse último ano. Então, acho que ela amadureceu tarde, mas ela amadureceu muito bem. E a seleção japonesa está conseguindo, hoje em dia, aproveitar disso. Ela está numa fase muito boa, mas a da Gil é uma fase melhor e também com um teto bem maior. É isso. Na linha... E eu vou manter o voto da Angelina, tá, gente? Só para confirmar aqui, tá bom? Eu vou manter o voto da Angelina. Pode muito pensar. Penso muito, mas enfim, vou manter o voto da Angelina. Pode ser que ainda assim eu chegue até o final e falo, não, gente, pode ser, mas por enquanto eu vou ter o voto da Angelina. Amanda, 2 treinadores que estão colocando suas filosofias, né? Suas filosofias, de certo modo, revolucionando, né? Talvez o Arthur até um pouco mais, mas o Nielsen também, ele está fazendo uma mudança bem interessante. Uma mudança não sei, mas colocar a sua cara de maneira bem interessante no Japão também. Qual que é a sua escolha desses dois? Eu acho que é um embate muito difícil, e é um embate difícil porque a gente tem contextos diferentes aqui. Eu não acho que existe uma resposta errada aqui, tá? Eu posso fazer um caso para o Arthur Elias e posso fazer um caso para o Nils Nielsen. Eu vou começar com o Nils Nielsen, que não vai ser meu voto, eu vou de Arthur Elias aqui, mas eu vou explicar por quê. Acho que o principal porquê de eu ir com o Arthur é o fato do Nils Nielsen ter pegado uma base muito boa do Ikeda. O trabalho do Ikeda foi muito bom. Eu até não fiquei surpresa com a troca de comando, porque eu sinto que o trabalho dele estava chegando num ponto que ele estava com dificuldade de extrair mais daquele grupo. É um grupo que poderia mais com o Ikeda. E a chegada do Nils Nielsen está mostrando isso, né? Que eu acho que faltava ali uma peça diferente para tentar potencializar uma atleta de uma forma diferente, ou trabalhar ali um sistema diferente para tentar tirar mais desse time. Mas já era um coletivo muito bom. E a gente viu isso na Copa do Mundo e na Olimpíada. O Japão é uma das melhores seleções do mundo, não por 2025, mas por 23,
por 24, por 25. Então, o Nils Nielsen pegou uma base muito pronta já, que ele está tentando trazer alguns nomes novos, está modificando ali algumas funções de uma peça ou outra, estabeleceu um sistema. Eu acho que a partir de agora, a partir dessa data FIFA, talvez a gente veja o Nielsen com algumas experiências buscando versatilidade, buscando variação de jogo, né, para tentar dar um outro passo com esse elenco do Japão. Mas o meu voto no Arthur é porque pela forma como ele está construindo esse trabalho. É um trabalho que eu não acho que está pronto, e a gente tem falado muito isso aqui, desde antes do período olímpico, né? Ele está tentando uma variação de sistemas, então tem jogo que o Brasil joga de uma forma, tem jogo que o Brasil joga de outra forma. Por mais que ele fale que ele goste que o Brasil retenha a posse de bola, que o Brasil seja um time propositivo, nem sempre a gente vê a seleção brasileira jogando dessa forma, porque nem sempre é o que o jogo está pedindo, nem sempre é o que encaixa com o jogo. E a gente já viu o Brasil jogar de forma reativa e ser muito eficiente. Foi assim contra a Espanha, foi assim contra a França. Só que a gente já viu o Brasil fazer um bom recorte propositivo, que foi o segundo tempo contra os Estados Unidos. Talvez ele tenha sido o melhor recorte da era Arthur Elias depois daquele jogo contra a Espanha na Olimpíada. Então, é um trabalho em construção, Rafa. Ele não tem o seu elenco pronto, e eu acho que está passando da hora da gente ter um elenco um pouquinho mais definido, para começar a trabalhar a questão coletiva. Tudo isso que a gente falou aqui sobre o meio-campo, eu acho que se encaixa na questão do próximo passo para a seleção brasileira, que é o passo coletivo, que é o passo da coesão, que é o passo de termos um time mais compacto em alguns momentos, um time ali mais coordenado, e acho que isso passa um pouco mais pelo entrosamento, que a gente ainda oscila nesse sentido. Mas eu vou aqui de Arthur, porque eu acho que o desafio dele é um desafio maior. E é um bom argumento. Desafio maior também pelo que ele propõe, pela questão do risco. Ele tem um estilo de jogo que é muito arriscado, que ele aposta alto e pode dar muito certo, como deu contra os Estados Unidos no segundo jogo, como deu contra a Espanha na Olimpíada, como deu contra a França, mas aquele jogo contra a França também com um risco grande, né? Porque poderia ter sido resolvido no primeiro tempo, com alguns contextos que aconteceram, mas pode dar muito errado, como deu contra a seleção dos Estados Unidos na primeira partida que a gente teve em abril. Então, eu acho que ele ainda tem esse trabalho em formação, mas o que ele vem conseguindo extrair dessa seleção, que vai criando casca, que vai batendo alguns tabus, que vem jogando, eu nem digo que o Brasil vem competindo com os seus rivais e pode ganhar de qualquer time do mundo hoje. Eu acho que isso é muito mérito também do trabalho do Arthur, então eu vou com ele aqui. Em alguns pontos, até para passar para Thaís, alguns pontos, como por exemplo, vocês citaram sobre Gilmar Bellini na seleção, sobre a própria Amanda Gutierrez, acho que é muito mérito do Arthur também potencializar essas atletas, a própria Isa Haas, bem lembrado, potencializar bastante essas atletas. E Thaís, o seu voto? Meu voto é do Arthur também, porque eu acho que é muito cedo para avaliar o trabalho do Nils Nielsen, não tem nem 6 meses que ele está à frente da seleção japonesa, então assumiu em dezembro de 2024, né, então em junho a gente ainda vai fazer 6 meses desse trabalho, que tinha uma base legal. Eu fiquei meio surpreendida pelo nome que o Japão escolheu, né, o nome do Nils Nielsen foi uma surpresa para mim. Geralmente eles são muito bairristas, né, nesse ponto, né? Eles vão às pratas da casa, até porque é um jeito de jogar muito, muito particular, específico, né? Isso. Então, fez uma boa She Believes, né? Uma She Believes vencendo os Estados Unidos. Venceu a seleção da Austrália com a ressalva que a gente já fez aqui em relação à seleção da Austrália. Venceu bem também a Colômbia na ocasião. Então, é um começo interessante, mas eu quero ver a continuidade desse trabalho. Essa é uma convocação que ele não pode contar com alguns nomes chaves para esse time, então como é que ele vai administrar isso? Eu estou bastante curiosa. O Japão jogou muito bem contra o Brasil nas últimas vezes que se encontraram.
futebol não é sobre justiça, né? Mas se fosse, o Japão teria sido declarado vencedor de algum daqueles jogos, ou pelo menos empatado, porque em termos de bola jogada foi muito bem em praticamente todos os encontros. Mas meu voto é do Arthur aqui. Eu acho que... Diga. Sobre isso que você falou do Japão, eu acho que entra no argumento de que é uma seleção mais pronta, né? De bola jogada, é uma seleção mais pronta hoje. É uma seleção mais pronta, é uma seleção mais... acho que tem mais... não sei se é convicção a palavra, mas eu acho que tem mais certeza no que faz nos dois momentos, né? Quando precisa atacar, quando precisa defender. Eu acho que é uma seleção que tem... nos momentos importantes, apresentou uma capacidade de jogar mais retraída, ou de ter mais posse de bola, de valorizar o seu meio, ou de valorizar o seu ataque. Então, eu gosto mais do que a seleção japonesa vem fazendo, mas eu acho que o Arthur Elias conseguiu... Para mim, o principal ponto dessa passagem do Arthur Elias até o momento é a questão da confiança, né? Confiança que ele consegue passar para esse grupo dele, e é um ponto fundamental no esporte, né? Que você tenha confiança ali no que você está fazendo, porque em termos de bola jogada eu ainda tenho muitas críticas, especialmente a questão defensiva, porque eu acho que isso vai, em algum momento, isso vai cobrar um preço caro para o Brasil, sobre essa inflexibilidade do Arthur, porque para a gente é uma questão defensiva, eu acho que isso daqui é unânime para nós três, mas isso não existe para o Arthur. Então, não é algo que eu espero que mude ou que seja endereçado, porque não é uma questão para o Arthur, ele não vê a seleção desequilibrada, ele não vê a seleção exposta defensivamente, então, a não ser que aconteça algo grave, e eu acho que pode acontecer em algum momento, eu não vejo a seleção mudando isso, mas tem funcionado. O problema é quando para de funcionar, que eventualmente acontece. Mas eu acho que esse aspecto de confiança, a confiança nele, que a gente já viu várias vezes, mas a confiança que ele conseguiu passar para várias jogadoras desse grupo, que eu acho que precisavam também dessa dose um pouquinho mais alta de confiança no que estão fazendo ali. Então, acho que para mim esse é o principal mérito dele até o momento no comando da seleção brasileira. Gostaria de ver ele endereçando essas questões, especialmente defensivas. Gostaria de uma seleção mais equilibrada, mas não acho que vai acontecer. Então, Tava tentando pensar aqui em algumas analogias. Talvez esse Brasil do Arthur Elias seja, por exemplo, a trave na ginástica. É um risco muito alto. Eu acho que na verdade, eu acho que tem uma analogia no futebol que para mim é o Tottenham, né? O Tottenham aí nossa, esqueci o nome do treinador, deixa eu buscar aqui. Do Postecoglou, que é um time que ganhou um título agora. Quanto tempo o Tottenham não ganhava um título? Mas é um time que defensivamente ele está o tempo todo super exposto, ultra exposto, porque ele é um treinador super ofensivo, e isso para ele, na maioria das vezes, é algo inegociável, assim. Então é um time que vira e mexe, toma uma paulada. E aí, nos pontos corridos, isso é insustentável, tanto que o Tottenham terminou uma posição acima do rebaixamento na Premier League. Mas ganhou um título no mata-mata, negociando um pouco mais o seu título. Foi uma final horrorosa, mas o título tá lá, né? O título tá lá pro Tottenham. E pro Brasil, a medalha de prata tá lá, mesmo que a primeira fase das Olimpíadas tenha sido um desastre. Assim. Então, a gente já viu o Brasil negociar o seu estilo. Ali contra a Espanha, sim, foi um jogo que o Brasil, assim, começamos com tudo, o gol muito cedo condiciona o jogo pra gente, mas foi uma partida que o segundo tempo da seleção brasileira e também boa parte do primeiro tempo, a partir do momento que a gente vai conseguindo a nossa vantagem ali nas nossas jogadas mais diretas de transição, a gente não deixou a nossa defesa tão exposta naquele jogo contra a Espanha. Então, não é que assim,
todo jogo vai ser aquele primeiro jogo contra os Estados Unidos ou o primeiro tempo do segundo jogo contra os Estados Unidos. Não é que vai ser todo jogo assim, mas a gente sabe que o Arthur tem algumas ideias que são inegociáveis e ele acaba, dependendo do contexto do torneio, flexibilizando um pouco. E aí, trazendo aqui para o contexto do futebol brasileiro... A questão é que, às vezes, mesmo ele flexibilizando... Fica exposto também. O Brasil fica exposto. O Brasil não consegue. Assim, o jogo contra a Espanha, o jogo decisivo, os 2 jogos contra a Espanha. Primeiro, parecia que a gente, assim, o Brasil não tomou 5 gols naquele jogo ali de milagre absoluto. No segundo jogo, eu tava tensa até o final, porque parecia que o Brasil ia tomar mais 2 gols a todo tempo, né? Assim, o Brasil tava goleando, eu não conseguia ter certeza que a gente ia avançar, né? Então, essa questão, para mim, deveria ser algo que, olha, a gente precisa ser mais consistente defensivamente. Quando a gente está ocupando o campo do adversário, a gente precisa, porque não tem como. Os Estados Unidos saiu na cara do Brasil 3 vezes com 15 minutos. Não custou caro dessa vez, ou custou menos do que poderia. Mas pode chegar um dia que o jogo vai estar 15 minutos 3-0 para o adversário, e aí você vai fazer o quê? Né? Se for um amistoso, menos mal. Mas e se for uma partida decisiva? Se for um jogo de Copa do Mundo em 2027? Entendeu? Então, assim, vale a pena pagar para ver? Para mim, não. Para mim, é algo que precisava ser endereçado agora. Você precisava buscar essa consistência defensiva. Eu acho que vai acontecer? Tenho grandes dúvidas, porque não é uma questão para o Arthur. Então, acho que a gente vai ter que aguardar o desenrolar das coisas mesmo para descobrir. E, Rafa, aqui, eu sei que a gente acabou saindo um pouquinho da discussão, mas só para dar um exemplo do futebol brasileiro aqui, porque nessa última data FIFA a gente viu a experiência do Brasil marcando o individual o jogo todo, né? Contra os Estados Unidos nas 2 partidas, e no primeiro jogo deu muito ruim pra gente. No segundo jogo, como a Thaís pontuou, até o minuto 15, 20 do primeiro tempo estava dando ruim demais, os Estados Unidos não conseguiram a eficiência. E na Série C do Campeonato Brasileiro Masculino, tem um time que joga desse jeito. E joga desse jeito desde 2021, que é o Maringá. E o Maringá, ele tem esse estilo inegociável, só que no campeonato da Série C desse ano, que é um campeonato de pontos corridos na sua primeira fase, o Maringá está passando por uma oscilação. E os jornalistas perguntaram para o treinador Maringá, e aí, você vai mudar o seu estilo de jogo? Você vai deixar de marcar individual? Jorge Castilho, né, que é o treinador do Maringá, você vai deixar de marcar individual? Ele falou, não. Esse é o meu estilo, é o estilo que o Maringá joga desde 2021, nós vamos seguir dessa forma. E ele sabe o risco que é. Os jogos do Maringá são todos jogos muito abertos, são jogos de entretenimento puro. E os jogos da seleção brasileira são assim. São sempre jogos muito abertos, são jogos de entretenimento, e o Arthur fala isso na coletiva. Ele fala que ele quer trazer um bom espetáculo para o público, um bom espetáculo para quem está acompanhando uma seleção brasileira que joga para frente. Só que aí ele tem um trabalho recente e um trabalho com um grupo que ainda não está definido, com um grupo de jogadoras que algumas acabam mudando, que ele tem pouco tempo de contato para as atletas, e talvez seja por isso que ele quis aquela data FIFA de fevereiro só para treinos. Mas muitas daquelas jogadoras que estavam em fevereiro não estão agora nessa. Então, assim, de data FIFA para data FIFA, ele vai mudando muito. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque para jogar dessa forma mais arriscada, você precisa de muita conexão. Você precisa de um time azeitado, você precisa de um time coordenado, com muito entrosamento, e você precisa de um grupo realmente de 23 jogadoras, porque fisicamente você vai precisar de todas. Em todos os jogos você vai ter que mexer, provavelmente você vai ter que seguir fazendo essas trocas de um jogo para o outro. Então você precisa de um grupo que esteja conectado. A seleção brasileira demonstrou, nesse período, Arthur Elias, lampejos disso, lampejos positivos, mas ainda nos falta a consistência. E aí é que eu acho que é isso que a gente tem que buscar, porque essa falta de consistência é o que deixa o risco
maior pra gente. É isso, e eu decidi de vez, agora oficial. Eu vou de Sakumagai e aí eu vou fazer uma rápida explicação. Todos os argumentos que eu usei, e aí conforme eu ia desenvolvendo ele, poderia servir positivamente para Saki Kumagai, né? Por ela ser polivalente, por ela ser uma atleta que pode jogar bem, né? Nas duas fases, pela longevidade ainda assim mantendo um bom nível de atuação, ainda que eu acho, novamente, que a seleção brasileira, eu não vejo a Angelina, por exemplo, o meio-campo da seleção brasileira sem Angelina. Acho que ela é uma peça fundamental para o meio-campo. Mas eu tenho que considerar um contexto diferente aí, por isso que eu acabei voltando aqui no voto para Saki Kumagai. Angelina, você é fera, eu acho você bizarramente foda. Mas, enfim, eu não ia ficar... No último momento aqui, uma retificação. Eu deixei... Peraí, calma aí. Tá tudo bem, tá tudo sob controle. Aí, você quer tudo sob controle de novo. Só apagou a Angelina. Isso, apagou a Angelina. Depois que eu encontrei a solução do Ctrl Z, para muita coisa, inclusive para a vida, né? Eu tenho usado bastante. Mas é isso. Vou ficar com esse voto. E aí, fechamos, portanto, o voto. Você aí. Ai! Bati o pé aqui, gente, desculpa. Isso aí. Foi a Angelina aí, foi a Angelina. Foi a Angelina, mas também foi o Japão, porque o Japão deve estar pensando assim: nossa, elogiaram tanto a gente para acabar com 4 na seleção. Não, mas a gente já fez a ressalva aqui, que é o coletivo do Japão, né? Que é o grande. O planeta o futebol feminino lá no Japão certamente vai questionar isso. Bom, essa é a lista. Lorena, Hana Takahashi, Isaha Sarcieni, Yasmin, Saki Kumagai, Fuka Nagano, Caroline Aoba Fujino, Amanda Gutierrez, Gil Garbellini e Arthur Elias. Essa seleção aí ganharia uns pontos do Brasileirão, né, meninas? Acho que ganharia alguns pontos aí. Considerações finais? Rápidas considerações finais? Sobre o cara a cara, não, Rafa, mas eu acho que saiu uma notícia que é bem legal, claro, né? Para quem vai nos acompanhar depois desse cara a cara, não vai ser tão novidade assim, mas só para avisar que vai ser um assunto que o Planeta Futebol Feminino vai trabalhar na próxima semana, no próximo episódio do Na Cara do Gol, que é o programa aqui do PFF para falar sobre o futebol estadunidense. Então a gente vai falar da data FIFA da seleção dos Estados Unidos, que será com 2 amistosos contra a China e Jamaica, e também sobre NWSL. E surgiu uma notícia agora, Rafa, Teal Rising Cup, que vai ser disputada no mês de julho, dias 12 e 15 de julho, um torneio amistoso entre o KC Current, o Chicago Stars e 2 equipes brasileiras. Corinthians e Palmeiras vão para os Estados Unidos. Palmeiras que vai fazer um tour contra os adversários estadunidenses. Quase vai se juntar no Marcel aí. Exato. E tem feito isso, né? Ano passado também esteve numa competição amistosa, internacional. Racing, lá, e agora o Racing vem para o Brasil no final de julho, mas o Palmeiras, antes do torneio da Women's Cup, que vai ter no final de julho aqui no Brasil, com sede lá em Barueri, a gente vai ter que ver se a sede vai ser mesmo Barueri, né? Já que tá rolando um imbróglio lá na Arena Barueri. Mas esse torneio acho que vai ser uma oportunidade interessante para Corinthians e Palmeiras. Tudo bem, né? Alguns desfalques por causa de Copa América, por causa de Eurocopa, outros torneios continentais, no caso da seleção dos times também dos Estados Unidos. Mas acho que vai ser uma boa oportunidade, né, Rafa? Para medir aquele nível, para se preparar também para a reta final do Campeonato Brasileiro. E para o torcedor do Corinthians, né, que quer ver esses embates internacionais, né? Vai ser muito legal. É bem verdade que muitos corintianos fazem a seguinte piada, né? Pô, agora que o time não tá nas melhores condições, aí tem um campeonato intercontinental, aí não sei o que, enfim. Tem um campeonato intercontinental sem o Barcelona aí, inclusive, para quem quiser, né? Se aventurar. A gente já terminou aqui, né, Rafa? Minha tela de despedida e eu compartilhei minha tela aí. Por favor. Eu tô tentando... Tenho até medo tem que tirar do que vem por aí. Que pena! Que pena! Vai ser com essa trilha sonora aqui que a gente vai se despedir
Hoje fico tristíssima com a saída do Toril do Real Madrid. Vocês não imaginam. A Thaís está vivendo uma grande fase, hein? Exato. A última semana tem sido assim, de sábado para cá, a coisa tem corrido de maneira muito interessante. Aí, então, aos sons de Zé Neto e Cristiano, barulho do foguete. Botem essa para tocar e abram lá a página do Real Madrid feminino. É isso. É isso, gente. Você que nos assistiu, provavelmente lá no começo você vai ver um corte seco lá, tal, só para explicar, caso alguém repare, talvez ninguém repare, mas só para explicar. Aí eu vou fazer uma edição ali do começo pro início de fato do cara a cara. A gente teve um problema, a Amanda ficou sem luz, e aí a gente falou de Champions League, a gente falou também das coletivas que o Brasil teve, a gente, né, segurou um tempo para saber se ia dar tempo de fazer, e deu tempo de fazer. Então, se por acaso você notar que lá no começo teve um corte muito seco do nada e tudo mais, é por causa disso, tá bom? Não é porque, enfim, falamos errado e gravamos tudo de novo, não é por isso não. Fechado? Então é isso. Para ficar na tela aí, o print, né? Para todo mundo aí, o pessoal já fez isso já no Barcelona e Arsenal, né? Faça de novo aí também. Lembrando que sexta-feira tem, provavelmente terá edição. A lição pro Brasil, né? Que não serviu de nada. Exato. Que fica... que fica a lição do Brasil. Deu errado pro Barça e o Arsenal pregou lá no vestiário, cara a cara. É isso. Então é isso, galera. Compartilhem, comenta, curta. Temos ainda... Bom, quando for o ar já vai ter acontecido na prancheta, mas na sexta-feira temos o Abre o Jogo, Brasil e Japão, estarei direto da Neoquímica Arena, e depois teremos o pós-jogo com coletivas, zonamistas e tudo mais, eu estarei lá direto também. Fechado? Um grande beijo para todo mundo. Deixa eu colocar certinho aqui a trilha, porque eu sempre me enrolo. E eu vou me enrolar de novo, provavelmente. Mas, enfim, um grande beijo para todo mundo. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima. Tchau.